Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou estudante do curso de enfermagem, estou no 7º termo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ginecologia e obstetrícia, focada no HPV e na endometriose, que são patologias do sistema reprodutor feminino, e o papel da enfermagem na prevenção. Então, o HPV, que é o papilovírus humano, ele é um vírus que infecta a pele ou mucosas, sejam elas genital, oral ou anal, e podem provocar verrugas nos genitais e até mesmo o câncer. E ela é considerada uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Existem pelo menos 150 tipos diferentes, dos quais 40 desses tipos de HPV podem infectar o trato genital e 12 são de alto risco, podendo então causar o câncer e as verrugas genitais. O HPV, ele infecta os indivíduos e pode ou não apresentar manifestações clínicas. Ou seja, o vírus ele pode se manter incubado no organismo desse paciente, desse indivíduo, e apenas se manifestar quando há uma queda de imunidade do indivíduo. Quais são as causas do HPV? Então, o HPV ele é comumente causado pelo contato sexual direto, desprotegido, seja por meio vaginal, oral ou anal, com um indivíduo portador do vírus. Ele adentra no organismo por meio de lesões microscópicas, ou seja, que não são visíveis a olho nu. E também pode ser transmitido por meio de objetos em contato com a pele, toalhas e roupa, sendo esse um índice menor de transmissão e o índice maior por meio do contato sexual. E quais são os sintomas e os sinais e sintomas do HPV? Vai depender muito da classificação dessas lesões do HPV, que são classificadas em NIC1, NIC2 e NIC3, sendo NIC1 lesão de baixo grau, NIC2 e 3 lesões de alto grau. A gente vai falar um pouquinho mais nos próximos slides. A presença de verrugas em órgãos genitais, como vagina, pênis, colo do útero, pequenos e grandes lábios. E também lesões em mucosas orais, como garganta e boca. O diagnóstico do HPV ele é feito por meio de citologia oncótica, colposcopia, captura híbrida do vírus ou exame sorológico. Os dois exames mais comuns para o diagnóstico de HPV na mulher é o Papa Nicolau, que é a coleta de material do colo do útero para análise, e a colposcopia, que é um exame de biópsia que vai possibilitar identificar as lesões que não são visíveis a olho nu. Essas lesões elas são classificadas de 3 maneiras. NIC1, que é a neoplasia intraepitelial cervical de grau 1, que acomete 1/3 da membrana. O NIC2, que é a neoplasia intraepitelial cervical de grau 2, acometendo 2/3 da membrana. E o NIC3, que é a neoplasia intraepitelial cervical de grau 3, que aparece em múltiplas lesões, também conhecido como carcinoma in situ. Então, as lesões intraepiteliais cervicais, elas são displasias do colo do útero. O que são displasias? São alterações nas células da superfície do colo do útero. Essas lesões, elas são classificadas em NIC1, como eu já falei, de baixo grau, e NIC2 e 3, sendo de alto grau. Alguns tipos específicos de HPV, como o HPV6 e o HPV11, são de lesões de baixo grau, e de HPV16 e de HPV18 são lesões de alto grau, com potencial oncogênico maior. Geralmente, essas lesões não dão sinais, como dor, coceira, ou alterações de odor na região. Como foi falado na parte do diagnóstico, o HPV, ele só é descoberto se você tiver as verrugas genitais ou numa queda de imunidade. A mulher passa no ginecologista numa rotina e aí no exame de citologia oncótica aparece as alterações das células. Então, o tratamento para casos leves é aumentar a imunidade, se necessário fazer a cauterização dessas lesões no colo do útero, daí realizar o Papa Nicolau 1 mês após a cauterização. Se vier negativo, vai realizar em 3 meses. Se vier negativo nesses 3 meses, realiza em 6.
Dando negativo, vai voltar à rotina ginecológica de 1 ano. No caso das verrugas genitais é indicado o laser, a crioterapia, que é o congelamento dessas verrugas, ou a cirurgia com uso de anestésicos locais. Também indicam substâncias químicas, né, nas verrugas, como podofilina e os seus derivados e o ácido tricloroacético. No caso do câncer, o médico poderá remover, né, por meio do bisturi ou uma incisão eletrocirúrgica, ou ele pode realizar a esterectomia radical, né, que é a retirada do útero total ou parcial, e realizar o citocopo oncótico, né, o exame, a cada 6 meses. E como que o enfermeiro, qual é o papel do enfermeiro na prevenção do HPV? Por meio de educação preventiva do HPV, né, uso de preservativos, falar o que é o HPV, incentivar a vacinação, né, administrar essa vacina contra o HPV nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14, também gratuitamente no SUS. Orientar a população jovem sobre a importância da realização dos exames preventivos e do uso da camisinha, e desenvolver ações de promoção e prevenção juntamente com a comunidade. Agora, mudando o nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre endometriose. O útero, nosso útero, ele é revestido por um tecido, né, que é diretamente afetado pelos hormônios, que é o endométrio, camada mais interna do útero. Esse endométrio é nele que permite a instalação do óvulo para a fecundação, né, gerando então a gravidez. Na endometriose, o que acontece? A doença é caracterizada pela presença do endométrio fora da cavidade uterina, ou seja, como mostra na imagem aqui, ela cria como se fossem cistos fora da camada do endométrio. E isso acaba gerando dores intensas nesse indivíduo. Então, a endometriose ela pode ser classificada de acordo com os estágios de desenvolvimento da doença, sendo o estágio 1, a endometriose mínima, né, pontos isolados, não provocam formação de aderências significativas. Estágio 2, né, que é a endometriose leve, com implantes, os implantes são superficiais e não formam aderências significativas. Estágio 3, endometriose moderada, onde tem, né, formação de múltiplos implantes, além da presença de aderência nas tubas uterinas ou ovários e presença de endometriomas, que são cistos. E o estágio 4, que é a endometriose grave, com múltiplos implantes superficiais e profundos, além das aderências densas e firmes. E também, além disso, ele pode ser classificado a partir da sua morfologia, sendo a endometriose peritoneal superficial, estágio 1 e 2 de desenvolvimento, né, com formação de pequenas lesões. A endometriose ovariana, estágio 3, com a principal característica de um cisto preenchido com um líquido com aspecto achocolatado, que é o endometrioma ovariano. E a endometriose infiltrativa profunda, né, que é o estágio 4 de desenvolvimento, onde aparecem lesões mais profundas, com invasão do peritônio, e locais como região reto-cervical, que é atrás do útero, colo do útero, septo reto-vaginal, que é entre o reto e a vagina, intestino, paredes da bexiga e ureteres. Os sintomas da endometriose ele pode ser confundido, muitas vezes, com as cólicas menstruais. Então, alguns dos sintomas da endometriose são as cólicas muito fortes, sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação, sangramento menstrual intenso e irregular, dor intensa em relações sexuais, fadiga e cansaço, infertilidade ou até mesmo a dificuldade maior para engravidar e até mesmo a diarreia. Por isso, precisa ficar muito atento aos sintomas da endometriose, porque alguns deles são parecidos com as cólicas menstruais. Então, o diagnóstico ele é realizado por meio do exame físico ou por meio da ultrassonografia pélvica ou transvaginal, exame ginecológico, né, o Papa Nicolau, um exame de sangue ou ressonância magnética. O tratamento ele vai visar interromper o ciclo menstrual, né, por meio das pílulas anticoncepcionais de modo contínuo,
progestogênios isolados, que são anticoncepcionais com predominância de progesterona, hormônios injetáveis, implantes e até mesmo o DIU. O papel do enfermeiro na prevenção da endometriose infelizmente não tem como prevenir a endometriose, mas o enfermeiro, o profissional de enfermagem, ele deve estar muito atento no acolhimento a essas mulheres acometidas pela doença, sempre promovendo uma avaliação e uma triagem adequada, porque os sinais e sintomas dessa doença são o primordial para um diagnóstico correto. Então, a enfermagem ela deve sempre informar o paciente sobre a doença, o diagnóstico, o tratamento, explicar para esse paciente, tirar todas as dúvidas, dar apoio e administrar medicamento para alívio da dor conforme a prescrição médica, se atentar, né, aos primeiros sintomas de dor e sempre encaminhar ao especialista, né, para um diagnóstico e tratamento adequado. Então, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, né, por meio do Google Forms. Vai ser um formuláriozinho que vocês vão responder algumas perguntas sobre a aula de hoje. Não vale nota, não vai avaliar vocês, na verdade, é só pra gente ver no geral se todo mundo absorveu o conteúdo. Aqui estão as referências da aula de hoje. E por hoje é isso. Obrigada e até mais.